Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre cada coração, cada vida. Como disse o pastor Ronaldo, responsabilidade, né? Qualquer dia de subir aqui é um dia de responsabilidade, é um dia que o Senhor merece toda reverência. Quem pode dizer que até aqui nos ajudou o Senhor? Até aqui o Senhor nos deu graça, até aqui o Senhor nos deu vitória. É um ano difícil, um ano tribuloso, mas o Senhor nos fez chegar até aqui. Louvado seja Deus, e eu sou muito grata por isso. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11 até o 16. Juízes 6, do 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus vai visitar lagar nesta manhã aqui, né? Falar uma palavra estranha. Deus vai visitar o teu lagar. Deus vai visitar o teu lagar, irmãos. Já já você vai saber o que é isso. Vamos entender um pouquinho qual era o contexto dessa história, né? Vamos entender o que estava acontecendo ali, que Gideão estava neste abatimento. Neste primeiro momento a gente vê ali um homem abatido, né? Um homem cheio de ais, Senhor, ai. Talvez você esteja assim também, ai, meu Deus, ai. E o Senhor vai te visitar nesta manhã. Glória a Deus. O Senhor vai visitar os seus ais nesta manhã. Glória a Deus. O livro de Juízes, irmãos, é o nome, né? Juízes. Ele provém de pessoas que Deus levantava periodicamente para conduzir e para libertar os israelitas, né? Após eles se desviarem, os israelitas, se vocês lerem o livro de Juízes, vira e mexe, né? Lá no capítulo anterior, quando Débora livrou ali também os israelitas, tal, a palavra do Senhor nos diz que ficou 40 anos sossegado. Só que daí depois volta e fala assim: e o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Se você ler o livro de Juízes, todo momento você vai ver isso, né? E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor, o que o Senhor fazia, irmãos? O Senhor é tão amoroso, talvez possa parecer assim um pouco contraditório,
Mas o Senhor, por amor àquele povo, para aquele povo não se lambuzar, vamos dizer assim, no pecado, para aquele povo não ficar no paganismo, porque a tendência deles era a idolatria. O que Deus fazia? Deus levantava uma nação que era pior, né, ainda no paganismo do que o próprio Israel, para subjugar a Israel. O povo era subjugado, e nesta época aqui de Gideão, eles estavam subjugados pelos midianitas durante anos, 7 anos ali. Os midianitas chegavam e roubavam tudo que era deles. Eles plantavam, e a Bíblia nos diz que, como gafanhotos, os midianitas passavam na terra e arrancavam e roubavam os animais, arrancavam tudo que eles plantavam e roubavam tudo. Então Israel ficou muito pobre, muito subjugado ali pelos midianitas. Irmãos, e eu lendo isso, eu falei, Senhor, como é complicado quando nós não andamos segundo esta palavra, conforme o pastor já falou aqui. Como é complicado quando nós achamos que nós podemos andar segundo os nossos olhos, né? Todo momento também, uma frase que os irmãos vão ver muito nesse livro de Juízes, é assim, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um fazia o que achava, isso é legal, vou fazer, isso aqui é legal, mas não consultava ao Senhor. Não consultava esta bendita e santa palavra. No caso deles era a Torá, né? Eles tinham lá a Torá e tinha as leis, e eles tinham que andar segundo as leis. E um dia desses eu gosto muito de ler, de ouvir professores de hebraico, eu gosto muito, porque me traz a raiz desta palavra. E eu estava vendo a raiz da palavra Shekinah, que muitas vezes nós, né, aqui nós, nesta palavra, nós os brasileiros da língua portuguesa, entendemos como presença. Amém? Presença de Deus. E estudando um pouquinho, eu vi que esta palavra, a raiz dela é vizinho, é vizinhança, é morar perto. Morar perto. Aí você ficaria pensando, fica com aquela carinha do Wes, que o Wes está ali, né, Wes? Morar perto. Deus, Ele quer ser o seu vizinho, irmãos. Sabe, morar, já pensou você morar aqui e Deus morar ali, né? Eu morar aqui, Deus morar. Ele quer morar no mesmo ambiente do que você. Olha o grau de proximidade que Deus quer com o seu povo. Se você mora no apartamento 1, Ele quer morar no apartamento 2. Ele quer morar no 3, Ele quer morar no 4. Ele quer estar perto do seu povo. Por isso, presença, Por isso, presença. Mas o povo daquela época, muitas vezes, por várias vezes, anos e anos, o povo preferiu andar e fazer o que era reto aos seus próprios olhos. E aí vieram os midianitas e saqueavam a terra e tiravam deles os animais. E Israel ficou muito, muito pobre mesmo. E nos chama a atenção aqui que Gideão, ele foi malhar o trigo no lagar. Olha que interessante. O que é um lagar? Lagar é um lugar, irmãos, que fica, vamos dizer, no subterrâneo, lugar para pisar uva. Para pisar a uva, por isso que tinha que ser
para baixo, o vinho, quem entende aí, não pode ficar no claro, né? Tem que ficar no lugar escuro, com uma certa temperatura. E o lagar era um lugar assim, não muito grande, né? Pouco, parece que 2 metros por 1,5, onde a pessoa ficava ali pisando. Gideão foi para um lugar como esse, malhar trigo. Onde ele deveria estar malhando o trigo? Na eira. O que é eira? Vamos resumir aqui na nossa língua. Uma laje, digamos, uma laje. Porque ali ele espalhava o trigo, contava com o vento para levar a palha, colocava legumes, não só trigo, tudo ali para secar, né? Então, um lugar como esse daqui, esse chão aqui, só que no alto, né? Cheio de trigo. E olha o que ele teve que fazer, pegar um lugar como esse, já pensou, um espaço como esse, e descer de 2 metros por 1,5, para fazer a mesma coisa. E aqui a gente tira uma lição. Irmãos, ainda que você esteja numa situação difícil, quando eu estava estudando, eu me lembrei do culto dos varões, quando os irmãos estavam falando sobre empreendedorismo, né? E ali, quando eu assisto ou participo de cultos como o do empreendedorismo ou de uma palestra, eu estou sempre com o meu caderninho, né? Eu comentei até com o Júnior. E eu fico ali esperando uma palavra, sabe aquela palavra rema, que ela pode governar a sua vida, ela pode te dar uma ideia, ela pode te dar uma mensagem, né? Como a Mariane ouviu um dia e desses, ela, opa, isso aqui dá uma mensagem, eu sou bem assim também. E eu só fui ali anotando, os irmãos falando e eu anotando, né? Eu até passei para o Júnior todas as minhas anotações. E serviu aqui, eu estava estudando essa palavra e eu me lembrei quando o irmão Milton, ele falou assim em algum momento, tem uma saída em algum lugar. Tem uma saída, sempre tem uma saída em algum lugar. Às vezes nós estamos, irmãos, numa certa situação e a gente fala, meu Deus, irmão, sempre lembre dessa palavra, sempre tem uma saída em algum lugar. E a saída que Gideão encontrou foi sair da eira, porque se ele ficasse num lugar aberto, o que ia acontecer? Os midianitas iam lá e pegar o trigo dele e levar embora, e ele precisava alimentar a família, ele precisava daquele trigo, ele precisava daquele alimento. O que ele fez? Ele criou uma eira subterrânea. Olha só, trazer algo grande para algo pequeno, mas ele estava conseguindo alimentar a sua família. Então, irmãos, nós tiramos aqui lição, há sempre uma saída. E para Deus visitar a sua eira, para Deus visitar o seu lagar, conforme eu disse, Deus vai visitar lagar. Talvez você esteja numa situação assim, você tinha uma situação confortável, você tinha uma situação boa, mas de repente você teve que descer para o lagar. Só que para Deus visitar o lagar, tem que ter o lagar e você tem que estar lá, trabalhando, fazendo o que você sabe fazer, para que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar aquilo que você está fazendo. Talvez você fale, Senhor, olha a minha situação, olha como que ficou minha situação após essa pandemia. Irmãos, vá para o lagar, que Deus vai visitar você no seu lagar, na sua dificuldade, no seu problema. Deus vai te visitar. Deus vai te visitar, só que você precisa estar lá.
Em nenhum momento Gideão, apesar dele estar, a gente nota que ele está aqui bem para baixo, né? Ele está com a autoestima bem ruim, mas ele falou: eu preciso fazer algo, eu preciso malhar o trigo em algum lugar, eu preciso do alimento para minha família. E ali ele foi para aquele lagar. E o Senhor o visitou ali, o Senhor o visitou ali, glória a Deus. Outra frase também que eu peguei, roubei lá do culto dos varões, foi uma frase assim, a bênção do Senhor é necessária, sim, mas a nossa parte em nos esforçar também é necessária. Irmãos, a bênção do Senhor, nós precisamos a todo momento, mas o nosso esforço, a nossa dedicação também é necessária. Se nós estamos numa situação difícil e cruzamos o braço, não tem como ser abençoado. O Senhor, Ele trabalha em cima, irmãos, dos nossos afazeres, né? Daquilo que nós temos a fazer. Se o Júnior levantar de manhã e falar: hoje eu não vou cortar aquelas pedras duras lá que ele corta. Não vou, a pedra vai ficar lá, irmão. Deus deu saúde, Deus dá graça, Deus deu força, deu a respiração. Levanta-te, irmãos, levanta-te nesta manhã, diz o Senhor, né? Levanta-te, o Senhor visita a sua eira nesta manhã, o Senhor visita o seu lugar aí de tristeza, era um lugar de tristeza ali para Gideão. O Senhor está visitando nesta manhã, glória a Deus. No verso 13, o que diz aqui no verso 13? Olha só, outra lição que nós temos que aprender aqui. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Irmãos, ele estava contando, falando das coisas que Abraão, Isaac, Jacó falaram, passaram, né? As experiências dos patriarcas tiveram com Deus. Mas sabe o que Deus queria de Gideão e quer de nós? Que nós tenhamos as nossas próprias experiências, que nós vivamos os nossos próprios milagres para nós contarmos, irmãos. Não é? Às vezes a gente, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e aí? Quando que eu vou começar a dizer, Deus da Carmélia, Deus do Júnior, Deus do irmão Oscar? Quando, irmãos, nós vamos começar a falar isso? E Deus queria que Gideão tivesse a sua própria experiência com ele. Queria que Gideão visse quem era o Deus, realmente o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, mas na vida de Gideão. E nós precisamos, irmãos, dessa experiência. É muito, chegar aqui, olha, você viu a bênção que Deus deu para o pastor Ronaldo? Glória! Você viu a bênção que Deus fez no lar da missionária Miriam? Ai, que alegria! E no meu, Senhor, aleluia, e no meu lar, aonde está a minha vitória, a minha bênção? Irmãos, nesta manhã, Deus quer te dar experiências com Ele. Experiências de vitória, experiências espirituais, experiências materiais, para você dizer aqui, chegar aqui e dizer: olha, eu estava assim, eu estava desta maneira, eu estava de outra maneira, né? Digamos assim, mas o Senhor me socorreu, o Senhor veio na minha eira, o Senhor visitou o meu lagar, o Senhor visitou a minha vida, e o Senhor me deu a vitória.
Glória a Deus, aleluia. E o Senhor falava com ele todo instante, né? A gente vê que Gideão tá, Senhor, mas por que isso? Senhor, mas por que aquilo? E todo momento, Deus, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, vai nessa tua força. Acho que ele pensava, que força, que varão valoroso é esse? E tem um momento que ele fala que ele é o menor lá da tribo de Manassés, né? Gideão era da tribo de Manassés. E olha o que aconteceu nessa tribo, lá em Gênesis 48. Quando José, ele teve todo aquele impasse com os irmãos dele e finalmente, no capítulo 48 de Gênesis, ele vai e encontra o seu pai. E José tinha 2 filhos, Efraim e Manassés. Manassés era o primogênito, Efraim, o caçula. E José leva os 2 filhos para que Jacó abençoe o primogênito com a bênção bam, né? E o caçula é uma segunda bênção. É bênção, mas não tanto quanto o primogênito. E José colocou lá Manassés. Meu pai, coloque aqui sua mão direita sobre Manassés e a sua mão esquerda sobre Efraim. O que fez Jacó? Trocou. E José falou, não, meu pai, esse é o mais velho, Manassés. Mas Jacó disse, não, a bênção será de Efraim. Coisas de Deus. E trocou. Assim como Jacó, Esaú e Jacó, né? Então, a bênção maior foi para Efraim. E Manassés ficou com a bênção secundária, digamos assim. Aí, olha aqui, Gideão, Senhor, eu sou o menor da tribo. Acho que ele estava lá malhando o trigo dele e falou, poxa vida, o Jacó também, se meu pai Jacó, olha só, tirou a bênção da minha tribo e ainda sou o menor, acho que ele era o caçula dos irmãos, e enfim. Ele estava numa lamentação só ali, mas o Senhor diz, eu sou contigo, varão valoroso, sou contigo, varão. Vai nessa tua força. Sabe, irmãos, o Senhor fala para nós esta manhã, eu sou contigo. Eu sou contigo, não está parecendo, né? Não está parecendo que o Senhor é conosco. Não está parecendo, porque nos sobreveio todas essas coisas. Irmãos, eu confesso que em algum momento aí nesta pandemia, teve um dia que eu estava me sentindo assim, sabe, perdida numa terra contaminada. Eu até imaginei assim, pastora, pense em pegar a Cristiane, colocar ela lá na ladeira Porto Geral e ir embora. Né? Quem conhece a ladeira Porto Geral aqui, né? Coloca a Cristiane lá na ladeira Porto Geral e vai embora. Era mais ou menos do jeito que a Cris ia se sentir, o jeito que eu estava me sentindo. Aí, sabe o que o Senhor fez? Era uma noite de culto aqui, o Senhor pegou a pastora Anne e falou assim, vamos ver se ela vai lembrar desse dia. Irmãos, você vale mais que um passarinho. Você lembra, pastora? Irmãos, como eu chorei aquele dia na minha casa. Você vale mais que um passarinho, irmãos. Deus está te guardando, Deus é contigo. E eu falo para você, irmãos, nesta manhã, você vale mais que um passarinho, irmãos. Deus está te guardando. Sabe por que mais que um passarinho? Porque todo dia o passarinho levanta, ele canta, ele tem comida, ele tem água. Sabe, quem providencia tudo isso é o Senhor. Um dia eu vi uma experiência de um pássaro. Olha só, eu gosto muito de observar a natureza. A natureza fala muito de Deus, né, para mim.
E um dia de muito calor, estava muito quente. E eu estava voltando do almoço, do trabalho, e um pássaro começou a cruzar assim na minha frente. Ele dava aqueles rasantes e vinha. Eu falei, meu Deus, hein? E comecei a prestar atenção nele. E ele pousava e parece que queria alguma coisa, enfim. Mas estava muito calor, não tinha uma gota d'água no chão, uma gota. Aí, de repente, uma pessoa saiu assim com a mangueira e começou a jogar água no barro. Jogar água para ver se, acho que se refrescava um pouco a casa. E fez barro na porta da casa. Aí, quando eu vi aquele pássaro, deu um rasante assim e pegou o barro no bico. Aí que eu vi, era um João de Barro, que queria construir a casinha dele, mas não tinha barro. E aquele passarinho encheu o bico de barro, foi numa árvore e começou. E eu falei, Senhor, obrigada, meu Deus, porque se o Senhor proveu para ele uma pessoa para dar a matéria-prima para a casa dele, que dirá para você, que dirá para mim, que dirá, irmãos, para você, que é a criatura primordial de Deus, a criação primordial. Será que o Senhor tem prazer em te ver passando alguma necessidade, passando algo que te entristece? O Senhor não tem esse prazer, irmãos. E Ele manda dizer nesta manhã, Ele quer te dar a bênção, Ele quer visitar a sua vida nesta manhã, mas você precisa se animar. O Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força, começa a se levantar, irmãos, nesta manhã e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode me visitar, o Senhor pode me visitar na minha tristeza, na minha angústia, o Senhor pode me visitar na minha dificuldade, eu creio. O Senhor quer, irmãos, sim, nos abençoar, mas nós precisamos nos animar, nós precisamos nos levantar da angústia, da tristeza, do desânimo. Parece que eu posso ver Gideão ali, né? Malhando aquele trigo naquele lugar apertado, mas trabalhando. E quando aquele homem chegou, se os irmãos lerem toda essa parte de Gideão, se não me engano, vai até o capítulo 8, os irmãos vão ver que ele fez provas, ele era tão assim, inseguro, que ele fez prova em cima de prova, né, de Deus. Fica aí, se você mesmo que está falando comigo, fica aí que eu vou fazer uma comida ali e eu já volto. E a comida daquele tempo não era fácil, né, tinha que matar boi, sei lá, é tanta coisa, fazer pão, matar boi. E ele falou, não, vou ficar aqui. E ele ficou lá. E depois, se é o Senhor que está falando comigo, fez a prova do velo, molha o velo, agora não molha mais o velo, molha até. Olha, é que Deus estava com muita paciência com ele, muita, porque o Senhor já tinha falado, e o Senhor está falando nesta manhã, eu sou contigo, varão valoroso, para de ficar aí, fazendo prova daqui, prova dali, porque o Senhor é contigo. O Senhor está falando, eu sou contigo, varão valoroso, não temas. O que o Senhor falou no meu coração, que quer que a igreja saiba nesta manhã, que o Senhor está com você nessa situação, não parece, mas Ele está. Olha, irmãos, o que nós temos vivido desde o começo do ano até aqui, o Senhor não tem suprido cada necessidade, o Senhor não tem estado conosco, tem faltado algo na sua mesa, né? Não tem faltado, eu creio, e se estiver faltando, chega na pastora Anne, chega na pastora Laís, olha lá, a mesa do amor está ali. Irmãos, o Senhor quer suprir, sim. O Senhor quer nos dar a bênção, sim. Mas nós precisamos nos animar nele. Nos animar no Senhor. Nesta última Santa Ceia, irmãos. Que alegria poder ver a carinha de cada irmão aqui.
Poder ver, irmãos queridos, irmãos com saúde, né? Muitas vezes a gente quer coisas tão grandiosas, mas este ano veio para nos mostrar que as coisas menores, vamos dizer assim, que não tem valor financeiro, elas são mais importantes, né? Quantos estão com saudade de abraçar um amigo, né? Eu mesma, eu tenho amigas de anos e anos, né? A gente nasceu junto e a gente não pode nem se ver pessoalmente. Uma pegou Covid, mas para a glória do Senhor já está recuperada. Então, irmãos, nossos valores neste ano acabaram mudando, né? Um pouco, acabaram mudando. Então, irmãos, o que o Senhor quer nesta manhã é que nós saibamos que Ele te vê, como Ele viu Agar lá naquele deserto. Agar, ela não era nem da tribo de Israel, né? Vamos dizer na nossa língua, Agar não era crente. Mas quando ela se viu colocada para fora de casa, com um odrezinho de água só, e um jovem para cuidar. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, né? Ô Abraão, ô Sara, hein? Misericórdia, despachou a mulher só com a aguinha e um odrezinho, uma mochilinha no deserto. Sangue de Jesus, né? Mas Agar, ela estava debaixo da mão do Senhor. Afinal de contas, Ismael também era filho de Abraão, né? Filho também do Bambambam, né? Do amigo de Deus. E quando Agar, ela se viu naquele deserto, que ela sentou, pediu para o menino ficar, e ela falou, eu não quero ver meu filho morrer. Mas o Senhor se fez presente ali com ela, aleluia. E ela falou, tu és o Deus que me vê, aleluia, tu és o Deus que me vê. Você serve um Deus que te vê, você serve um Deus que te vê no oculto, você serve um Deus que vê quando você entra lá no seu quarto e chora, quando você entra no seu banheiro e chora, quando você fala, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer mais. O Senhor é um Deus que te vê, como Ele viu Agar naquele deserto, e Ele abriu os olhos dela, e ela pôde ver aquela fonte e prosseguir conjuntamente com seu filho, e ela não pereceu naquele deserto. Você não vai perecer nesta situação que você está. Você não vai perecer, porque você serve um Deus que te vê. Um Deus que te vê no oculto, um Deus que te vê no secreto. Talvez você, para mim, para o pastor, você não chora, para a igreja você não reclama, mas só Deus sabe o que há aí dentro de você. Só Deus sabe o que permeia o teu coração. E você serve este Deus glorioso de Agar. Você serve o mesmo Deus que quando mandou que aquele povo saísse do Egito, quantas dificuldades, quantas coisas aquele povo enfrentou, mas em todo o tempo o Senhor preparava coisas no deserto para ele. Preparou comida, preparou água, preparou roupa que não acabava nunca, sapato que crescia junto com os pés. A todo tempo, irmãos, Deus fazia um milagre na vida daquele povo. Acaso não é o mesmo Deus que você serve? Que eu sirvo? Será que Deus mudou? Será que o Deus de Moisés, o Deus de Abraão mudou? Ele não mudou, irmãos, ele não mudou. Tem uma novidade, o Senhor não mudou, aleluia. Ele continua sendo aquele que trouxe providência lá no deserto. É o mesmo Deus que viu Elias naquela caverna, querendo morrer, querendo que tudo terminasse, mas ele viu. E nesta manhã, ele te vê, aleluia.
Ele te vê, Ele te vê, Ele está te olhando neste momento, Ele está olhando para dentro do teu coração, para dentro da tua alma neste momento, aleluia. E visitando o teu lagar nesta manhã, glória a Deus. Ah, Senhor, clama Suriandanaias, visita o teu povo, Senhor, visita a tua igreja nesta manhã, aleluia, Senhor. Quantos aqui entristecidos, quantos aqui, Senhor, o fim do ano chegou e olha a minha situação. Oh, eu sou Deus que te vê, diz o Senhor dos exércitos, eu sou Deus que te vê, aleluia. Oh, eu sou o Deus que desço no teu lagar nesta manhã, aleluia. Sou o Deus que desço aí, aleluia. E te digo, não temas, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo, aleluia. Oh, eu sou Deus que providencio coisas, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu sou Deus que providencio coisas. Deus de milagre, Deus de milagre, oh santo Deus de Israel. Irmãos, creia nesta manhã, o Senhor quer que você creia, Ele tão somente Ele quer que você creia e confia nele. E quando eu falei que o Senhor, a palavra Shekinah, quer dizer vizinho, quem aqui já viveu aquele tempo em que o vizinho ia lá, dizia assim, você tem uma xícara de açúcar, de café, né? Um dia desses, um mês atrás, eu ouvi alguém batendo na minha porta, falei, meu Deus, apartamento, alguém bater em porta é difícil. A hora que eu abri, era a vizinha do lado, você tem gelo? Eu falei, nossa, o povo pede tanta coisa, ela já estava com a coqueteleira, né, que chama aquilo, tem gelo, pedindo gelo. Então, irmãos, olha o que é vizinho, né? Um dia desse, minha vizinha teve um problema lá de saúde, 4 horas da manhã, e alguém levantou, pegou ela, pôs no carro, levou. Enfim, Deus quer ser seu vizinho. Já pensou você poder bater na porta? Oh, Senhor, estou precisando de, Senhor. E o Senhor abriu a porta nesta manhã para você. Você está precisando de quê, meu filho? É de, sei lá, café, açúcar, pão, né? Emprego. O Senhor abre a porta nesta manhã e visita o teu lagar, né? Visita a tua eira, seja lá onde for. Oh, Deus de milagre, o Senhor quer ser teu vizinho, irmãos. Quantas vezes nós deixamos o Senhor lá, traga o Senhor para perto de você, Ele é teu amigo, Ele é teu companheiro, aleluia, louvado seja Deus, irmãos, como foi difícil este ano acreditar que o Senhor é conosco, foi difícil, né? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, aleluia.